Olá, pessoal. Então, vamos ver um pouquinho sobre... um pouquinho mais sobre a questão ali das unidades de medida, tá? E eu gostaria de mostrar para vocês aonde que a gente teria algumas dessas unidades aí, né? Para que vocês pudessem identificar justamente qual é a grandeza que está sendo medida, enfim, tá? Então, vamos lá. Olha só. Quando vocês têm, por exemplo, né, aqui num remédio, né, vocês podem identificar, vamos supor, que vocês têm aqui uma certa quantidade de dipirona, né, e desses outros componentes. Vejam aqui que ele está especificado 300 miligramas, né. Então, essas 300 miligramas, como que eu ia fazer para transformar aqui para gramas, né, como é no primeiro exemplo aqui, ó. Eu ia pegar e utilizar aquele fator, né, de conversão, onde eu multiplico, né, por 10 na menos 3. Então, como a gente viu lá na nossa tabelinha, né, a miligrama, ela corresponde a 10 na menos 3 gramas. Então, tentem fazer aí na calculadora de vocês, né, esses 300 miligramas vezes o 10 na menos 3, e vocês vão ver que isso seria equivalente a 0,3 gramas. Então, eu posso escolher a forma, né, com que eu vou expressar uma unidade ou outra. A mesma coisa acontece ali, ó, com o 35 miligramas, né? Então, ele é 0,035 gramas. E os 50 miligramas, 0,05 gramas. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vejam que eu expressar, né, em miligramas, muitas vezes é bem mais fácil, né? Imagine se você tem que colocar lá, ó, no comprimido 0,035 gramas, né? Então, é muito mais fácil falar 35 miligramas. E aí, claro, né, quando eles usam uma unidade específica, que nem no caso esse eles colocaram em miligrama, eles geralmente vão colocar tudo na mesma unidade, tá? Então, vejam ali, por exemplo, naquela balança, né? Então, ali a pessoa estaria se pesando, né? Ou seja, né, verificando a massa dela. E ela diz ali, a balança, que a pessoa tem 68,5 kg, quilogramas, né? Esse quilograma, como a gente viu lá, né? Ele equivaleria a 10 na 3 gramas, né? Ou seja, 1000 gramas, tá? Então, eu poderia pegar, por exemplo, esse valor do 68,5, para mim converter para gramas, eu ia multiplicar pelo fator ali multiplicativo que vocês têm na tabelinha, que é 10 na 3. E isso ficaria 68.500. Então, de novo, é muito mais fácil falar 68,5 do que 68.500 gramas, né, para a pessoa, tá? No próximo aqui, eu peguei uma tabela nutricional, tá? Então, aqui exemplificando quando a unidade básica é o litro, por exemplo, né? Então, vejam aqui que ele diz que esse alimento aqui, ele possui 200 ml, né? Então, não tá nem no sistema internacional, é claro, né? Mas o litro, ele é uma unidade que a gente usa com frequência, né? Então, o mili, né, como a gente viu, ele está indicando o quê? Um 10 na menos 3 da minha unidade básica, que é o litro, tá? Então, esses 200 ml, se eu multiplicar por 10 na menos 3, eu teria a quantidade em litros, que é 0,2 litros, tá? Então, de novo, é mais fácil eu expressar em ml, né? Aqui também a gente pode ver a questão das calorias, tá? Então, não confundam calorias com quilocalorias, não é a mesma coisa. Quando a gente diz caloria, é a unidade básica mesmo. Aqui, quando a gente está falando do valor energético, geralmente eles colocam em quilocalorias porque a quantidade é bastante grande, né? Então, 1 quilo a gente viu que é 1000 vezes a unidade básica. Então, ao invés de eu falar que a pessoa ali, né, ou que o fator energético daquele alimento tem 102.000 calorias, eu falo 102 quilocalorias, que é a mesma coisa. Ali, o legal também é que está expresso já em joule, ó. Então, vocês podem ver, né, de novo, essa questão do joule ser essa unidade de energia, assim como a caloria.
Então, essas 102 quilocalorias, elas vão equivaler a 428 quilojoules, né? Ou seja, 428 mil joules, que é a unidade básica que está falando, tá? Ok? Aqui também, ó, tá em miligrama, né? Aqui, ó, eles já especificaram em grama mesmo, enfim, ok? Mas então, para resumir, o casinho, né, ali na frente tem que ser minúsculo e ele tá especificando que é 1000 vezes a unidade que vai vir depois dele, tá? Sendo joule ou caloria, ou enfim. Próximo. Aqui alguns exemplos utilizando a base metro. Então, nós temos as peneiras, né? Então, o processo de peneiramento, na verdade, ele é um processo, sim, uma operação unitária, né? Bastante utilizado na indústria. E essas peneiras aqui, elas têm sempre uma certa abertura de malha, que a gente diz, né? Então, geralmente, ela é medida em mesh, né? Que é uma unidade aí para indicar mais ou menos, né? Essa espessura, digamos assim, da minha malha, né? A abertura da malha. Então, eu peguei ali, ó, o último mesh que vocês têm, que é de 400 mesh, tá? Então, se vocês observarem ali, tá? Na última coluna, última linha, a abertura, né? Do furo, digamos assim, tá? É de 0,0385 milímetros, tá? Imagina, se eu tivesse que colocar isso na unidade normal, que é o metro, tá? Seria 0,0385 ainda vezes 10 na menos 3, né? Então, ficaria ali, ó, como eu coloquei para vocês, 0,0000385, né? Então, é muito número para a gente estar falando, tá? Então, é mais fácil falar em milímetros. Uma unidade melhor ainda, né? Para esse caso específico, eu coloquei para vocês, seria ainda a gente utilizar o micrômetro, né? O micro. Por quê? Porque se essa unidade ali, ó, tá na 10 na menos 5, né? O micrômetro, ele é uma unidade que é 10 na menos 6. Então, se eu transformasse isso para micrômetro, né, o que eu ia ter? Simplesmente 38,5 micrômetros, né? Ficaria um pouco mais fácil ainda de eu falar. Ao invés de falar 0,0385 milímetros, eu só falaria 38,5 micrômetros, tá? Mas nessa tabela aí, ela tá assim. Né, até porque ali, ó, se vocês observarem o 2 mesh, que é a primeira abertura de malha, é de 10,9, né? Então, se já fosse colocar isso, por exemplo, em micrômetros, daí ia ser um valor 1000 vezes maior que isso, né? Então, também ia ficar ruim, ok? O watt, né? Olha só, eu coloquei uma tabela aqui que ela é referente, por exemplo, a quantidade de usinas, né, e a potência instalada, por exemplo, de cada tipo de usina. Não sei exatamente o ano, tá? Eu só peguei essa tabela para exemplificar para vocês. Então, vejam ali, ó, que ela especifica que a potência instalada, né, a potência que tem de geração de energia essas usinas, tem aqueles valores tais ali em M maiúsculo, W maiúsculo, né? Então, o W, como tá falando de uma potência, é o watt. E o M maiúsculo é o quê? É o mega, aquele prefixo que eu utilizo para dizer que é 1 milhão de watts, né? Então, o 1000 watts é o quilo, 1 milhão é o mega, tá? Então, nesse caso, seria a mesma coisa que eu pegar o watt, né, e multiplicar por 10 na 6, tá? Então, vejam, é mais fácil ali na primeira, ó, eu falar 712 megawatt do que falar 712 milhões de watts, né? Eu acho que é até isso. 712 milhões. É um valor tão grande que eu nem sei, mas é isso aí, tá? Outra coisa ali, ó, peguei o outro exemplo. Imaginem aqui, ó, já é 98.581 megawatt. Então,
olha o valor enorme que isso daria em watt, tá? Daria um valor 10 na 10, tá? Então, é por isso que a gente usa esse mega, que é para abreviar essa quantidade de watts, tá? Aí eu coloquei de novo, olha só, 1 giga, se eu falasse gigawatts, nesse caso, né, que o valor é bem grande, ficaria ainda melhor, mais apropriado, porque o giga ele é 10 na 9. Eu tenho um número que é 10 na 10. Então, eu já poderia também abreviar, né? Então, nesse caso, se eu abreviasse para o 10 na 9, que é o giga, né? Eu teria, então, cada giga é 10 na 9 do valor, né? Então, 1 gigawatt seria 10 na 9 watts. Então, nesse caso aí, eu teria 98,581 gigawatts, né? Então, ao invés de eu ter 98.581 megawatt, eu divido isso por 1.000 e eu tenho 98,581, tá? Ainda ficaria mais fácil. Mas as empresas, elas geralmente usam megawatt mesmo. O hertz. Então, aonde que a gente usa o hertz? É questão de frequência, né? Frequência de radiação, como eu falei, de radiação eletromagnética, né? Frequência de ondas, tá? Então, a radiação eletromagnética, ela é, como a gente viu, propagada por ondas. Então, ali, ó, quando vocês têm as ondas de rádio, elas são ondas do tipo, né, eletromagnéticas. Então, por isso que nas rádios eles colocam, sintonize ali, ó, 87.5 megahertz. O que significa? M, o mega, né, eu já disse, M, o mega, unidade básica, o hertz, significa que essa onda, né, ela tem uma frequência de, olha lá, ó, 98 milhões e meio de hertz, né? Então, imagina a pessoa falar assim, ó, sintoniza aí na 98 milhões e 500 hertz. Não, ela vai falar, sintoniza na 98,5 megahertz, certo? Então, aí vocês conseguem ver essa unidade, tá? Aqui na outra figurinha também tem, aqui também tem. Às vezes eles colocam o hertz ali, ó, as duas em minúsculo, não é, tá? O H é maiúsculo e só o Z é minúsculo. Olha aqui, ó, na parte de processadores de computador, vocês têm, ó, GHz, tá? Seria, então, também a frequência aí do processador, né? Em gigahertz agora, tá? Então, ali ele diz que ele tem 4 gigahertz, essa frequência, né? Então, seria 4 vezes 10 na 9 hertz, ok? Esse aqui é um equipamento, tá? Que ele é para, se eu não me engano, para tirar, por exemplo, manchas que você tem na pele ou tatuagens, enfim, tá? É um equipamento, acho que, não sei se é chinês ou japonês, tá? E por que eu trouxe ele? Porque ele tem vários desses prefixos aí e bem legais, assim, pra gente ver, ó. Por exemplo, aqui, ó, o laser, ele diz aqui, tipo, como se fosse o comprimento de onda do laser, tá? Que é aplicado, está em nanômetros, né? Ou seja, 10 na menos 9 da unidade metro, tá? Aqui, ó, a parte aqui, ó, do pulso, né? A duração do pulso. Olha que legal aqui, a unidade de tempo está em PS, tá? Então, veja, eu tenho que entender também o que é isso, PS. É picosegundos, ou seja, 10 na menos 12, como a gente viu, né? Picosegundos, a gente usa muito picômetros, né? Mas nesse caso é picosegundos. Ali também tem, olha, um milijoule, ou seja, né? É um joule dividido na 1000, é 0,001 joule. Então, eles colocam milijoule, tá? Tem ali, ó, NS, nanosegundos também, certo? Que é o na menos 9, tá? Então, tem várias dessas abreviações aí legais pra gente ver como que é utilizado, né? Então, você recebe o equipamento e às vezes vai estar nessas unidades e você tem que saber o que significa, tá?
Exemplos daquele sistema CGS, onde a gente poderia utilizar, tá? Um exemplo são nos manômetros. Manômetros são medidores de pressão. Então, assim, gente, medidor de pressão, vocês vão ver que tem, olha, tudo que é unidade possível de medida vai vir nos manômetros, tá? Porque eles são fabricados em vários lugares do mundo, né? E por diferentes tecnologias também existem várias formas da gente medir a pressão. E aí você tem que entender, né? Cada um vai vir de um jeito. Então, por exemplo, aqui, esse aqui tá escrito em bar. Quando você olha essa unidade, você já tem que associar que esse é um medidor de pressão, porque você sabe que o bar é uma unidade para medir pressão. Não vão me passar vergonha e não saber o que significa aquele bar ali e achar que é alguma coisa com cerveja, né? Eu adoro cerveja, por isso que eu falo tanto da cerveja. Mas vamos lá. Outra coisa legal aí, ó, a parte da viscosidade. Então, eu não sei se vocês já viram em alguns óleos lubrificantes, ele diz assim, olha, esse óleo é um ISO VG46. Que é isso, tá? Ele tá dando um indicativo, tá, do grau de viscosidade que tem aquele óleo lubrificante. Então, nos óleos lubrificantes, né, a gente precisa, na verdade, que eles, como se fosse, eles, não é que eles absorvam o atrito, né, mas que eles impeçam, de certa forma, o atrito dentro do equipamento. Então, às vezes, você precisa, né, dependendo da temperatura de operação do teu equipamento, você vai precisar de um óleo que é mais viscoso ou menos viscoso. Por isso que você tem que se atentar para a viscosidade daquele óleo para saber qual que é o adequado para o teu equipamento, tá? Então, esse ISO VG, esse VG, ele indica o grau de viscosidade de acordo com a normatização ISO, né? No caso da ISO, ela tem uma tabela lá que ela diz, né, por exemplo, para dizer o que é esse 46. Então, 46, ele seria um valor médio, tá, de viscosidade, até porque você não consegue, por exemplo, às vezes, né, fazer um óleo lubrificante exatamente com a viscosidade X, né. Então, a ISO, ela te dá, né, por exemplo, um valor de tolerância, né, para mais ou para menos do teu produto, né, para estar certificado também como ISO, tá? E esse valor de viscosidade que ele deixa, né, você oscilar ali para estar ok, a 40 graus Celsius, quando você faz o teste, tá? Porque viscosidade, ela muda com a temperatura. A tua viscosidade tem que estar entre 41,4 e 50,6. Olha que unidade legal. C pequeno, S grande, T pequeno. O que significa isso? O Czinho é o centi. Ou seja, dividido por 100 da unidade base, né? O 10 na menos 2. De qual unidade base? O ST, que é o Stokes. Então, eu falei para vocês, né, que algumas viscosidades são medidas em Stokes. Então, nesse caso, tá? Nesses óleos lubrificantes, a gente tem que ter conhecimento dessa unidade, que é um cent Stoke, ou seja, 10 na menos 2 do Stoke, tá? Então, aqui eu ensino até vocês, né, eu dou o exemplo aqui do grau ISO, ali né, os graus ISO que existem, esses limites que vocês têm de viscosidade, enfim, né, o pessoal que trabalha aí com controle de qualidade precisa bastante dessas questões, né, de limites de tolerância e tal, tá? Então, o Stokes, ele é uma unidade do CGS, para viscosidade cinemática, né? O que é viscosidade cinemática? É a viscosidade dinâmica dividido pela densidade do fluido, né? Isso vocês aprendem provavelmente mais para frente lá em fenômenos e tal, tá? Então, aqui eu só mostro para vocês como é que vocês iriam converter essa unidade do cent Stokes, né? Então, 1 cent Stokes seria 0,01 do Stokes, né? Ou seja, 1 dividido por 100, tá? E aí vocês têm que, esse Stokes, né, ele vai ser medido, no caso aqui, ó, em centímetro quadrado por segundo. Como é que eu sei isso? Porque ele é do sistema CGS. CGS, a unidade de comprimento é centímetro. Então, ele equivale a alguma coisa em centímetros centímetros quadrados, né, por segundo. Então, eu vou ter que transformar esse centímetro quadrado para metro quadrado se eu quisesse ter
esse valor, né, dessa viscosidade cinemática no Sistema Internacional de Unidades e não no CGS. Ok. Outro exemplo aqui, ó, mais manômetros, né? Então, nesse caso aqui é um medidor de pressão de oxigênio. Então, ele diz aqui o que você está utilizando, né? Qual é o gasto que você está medindo. E ele é medido em PSI, ou seja, um exemplo da utilização do sistema inglês de unidades. Então, também, quando a gente vê esse PSI, tá? Eu tenho que saber que está medindo a pressão, ok? Aqui ele te dá até outra unidade de pressão também, ó, que é o kgf por centímetro quadrado, ou seja, o quilograma-força por centímetro quadrado, também é outra possibilidade, tá? Aqui é um compressor, né, que eu trouxe para vocês algumas unidades legais também que tem, né? Então, unidade de pressão desse compressor, olha só, provavelmente ele é lá da Europa ou dos Estados Unidos, né? Ela é medida em libra força por polegada quadrada. A vazão é medida em pé cúbico por minuto, né? O volume que fornece de ar esse compressor está em litro, beleza? E a potência está em HP, tá? Então vejam, quando vocês olham essas unidades, vocês têm que pelo menos saber o que tá, né? Que grandeza que é essa que está sendo medida, né? Não vão me passar vergonha, pelo amor de Deus, tá? Então, aqui eu só queria mostrar, né, que os equipamentos, quando vocês forem trabalhar na indústria, a gente vai ter, né, tudo que é informação e vocês têm que ter um conhecimento mínimo, assim, para saber do que está se tratando, né? Até para vocês, às vezes, recomendarem, né, a aquisição de um equipamento, enfim, né? Então, tem que ter essa noção. Aqui tem um exemplo, aqui à esquerda, de um tipo de manômetro, tá? Que é o manômetro de tubo inclinado. Esses manômetros, às vezes, eles são utilizados nos tanques, assim, né? De armazenamento de líquidos, né? Quando a pressão, ela é muito baixa, tá? Porque ele é muito sensível. Então, nesse caso, a unidade de medida, vejam ali que é milímetros de água, tá? Então, é milímetros como se fosse de coluna de água. Então, o fluido que está ali dentro é água, tá? E essa pressão está sendo medida. Isso vocês aprendem a fenômenos também, por que vocês fazem isso, tá? Que é a medição ali no caso, né, do comprimento que foi ocupado dentro do tubo, enfim, tá? Então, se vocês precisassem converter essa unidade, vocês podem transformar ela para metro de água, vocês convertem, a água não converte nada, né? Então, vocês só convertem, por exemplo, o comprimento ali, né? Ou se precisasse para outra, né? Também, tipo, um pé de água, uma polegada de água, também poderia ser. Daí, vocês convertem somente o comprimento e deixa a água, porque a água é o fluido que foi usado para a medição. Aqui um exemplo de um chuveiro, tá? Então, também, olha aqui no chuveiro, ó, tem aqui que a pressão mínima 10 kPa, ou seja, 10.000 pascais, e também 1 MCA. Daí tu olha isso, tu nem sabe o que é MCA e tu é um engenheiro, né? Então, é metro de coluna de água, é uma unidade de pressão também, ok? Aqui tem até outra aqui, ó, resistividade, que é em ohm vezes segundo, tá? Não tô meditando, é o nome da unidade mesmo, né? Então, aqui tem volt, enfim, ampere, várias unidades legais também. Mais manômetros, como eu disse, os manômetros, eles incomodam. Então, eu já falei para vocês, né, unidades aleatórias, o kgf por centímetro quadrado. Pode ser, olha aqui, ó, INHG, o que é isso aqui? É polegada de mercúrio. Então, o Hg significa mercúrio, né? Então, quando você faz aí a medição disso aí, foi utilizado esse fluido para medir. E a quantidade aí do comprimento, digamos assim, foi medida em polegada. E aqui, para finalizar, tem, olha aqui, ó, um bar G e um psi-G, né? Um psig e barg, tá? Aí, de novo, meu Deus, prof, o que é esse negócio, tá? Isso aqui, ó, esse G que eles colocam, tá? Depois da unidade, eles podem botar tanto um Gzinho quanto um A.
tá? Isso só para pressão, tá, gente? Por quê? Porque a pressão, ela pode ser medida como um diferencial de pressão, ou seja, uma diferença da pressão dentro do meu sistema ou do meu equipamento em comparação à pressão atmosférica, tá? Então, é uma pressão relativa. Ou eu posso estar medindo uma pressão absoluta, que é descontando essa pressão atmosférica, tá? Então, esse G, ele significa que é justamente essa que é com relação à atmosférica, ou seja, ela é uma medida de pressão relativa. E quando eu tenho um Azinho no final ao invés do G, tipo é psi-A, que a gente fala, significa que aquela pressão é uma pressão absoluta do meu sistema, ela não está considerando a pressão atmosférica. Por que que isso é importante? Isso faz toda a diferença nos cálculos, né, gente? Porque ou você tá, imagina, você joga lá a pressão, tá, o valor numa equação, e ela pode ser, por exemplo, ali, ó, a pressão atmosférica, se ela for em bar, tá? Ela é de 1,01325 Pascal, né? Até não é muita diferença do Pascal, mas geralmente a gente utiliza outras unidades. Então, você vai estar com esse valor da pressão atmosférica a mais no teu valor da pressão ou a menos, né? Então, a gente tem que saber exatamente que tipo de valor a gente está utilizando. Isso sempre, tá? Para que os cálculos estejam corretos. De novo, vocês vão ver lá em fenômenos, né? Eu digo muito isso, que faz toda a diferença no resultado final, tá? Bom, nessa aula era isso, né? Espero que vocês tenham entendido a importância das unidades, né? Entendido como que vocês fazem para identificar uma unidade, aquele prefixo, o que que significa, né? E por que que a gente tem que saber tanto sobre essas unidades, né? Esses foram alguns exemplos somente, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.